Bom dia, pessoal do nono ano. Vamos começar mais uma aula de ciências, tá certo? Espero que vocês estejam todos bem, com muita saúde, não é isso? Nós vamos começar a nossa aula com a correção da atividade da aula anterior, da última quarta-feira, que foi dia 30 de setembro. Então, peguem a atividade, corrijam direitinho, porque isso é muito importante, porque quando vocês forem resolver a avaliação, vocês podem dar uma olhadinha, uma questão ajuda a resolver a outra, não é isso? Então vamos lá, primeira questão, como as reações químicas podem ser representadas? Por equações químicas. 2, o que significa dizer que uma equação química está balanceada? Que a quantidade de átomo dos reagentes é a mesma dos produtos. Então, quando a equação química tem o mesmo número de átomos nos reagentes e nos produtos, ela está balanceada. Mas a resposta você bota só assim, que a quantidade de átomos dos reagentes é a mesma dos produtos, tá bom? Terceira questão, marque a equação química que não está balanceada. Para saber a que não está balanceada, você vai vendo a quantidade de elementos. Na letra A eu tenho 4 hidrogênio e 1 oxigênio. Do outro lado eu tenho 4 hidrogênio e 2 oxigênio, balanceada. Na letra B, 6 carbono de um lado, 6 carbono. Eu vou colocar aqui no quadro, aqui tá errada, para vocês verem o erro. Aqui está errada, vai ser a letra C, e eu vou colocar aqui ela para vocês verem, vamos ver por que ela não está balanceada corretamente. Olhem para aqui. Eu tenho 12 aqui, lembrem que esses são os reagentes e esses são os produtos, tá certo? Então, eu tenho aqui 12 carbonos, aqui eu tenho 12 carbonos. Então, a quantidade de carbono está ok. Mas vejam, eu tenho 22 hidrogênios. E desse lado eu tenho 22 vezes 2, 44 hidrogênios. Então, desse lado eu tenho só 22. Desse aqui eu tenho 44. Então, ela não está balanceada. O oxigênio aqui eu tenho 11. E aqui eu tenho 22 vezes 1, 22. Então, como a quantidade de hidrogênio e de oxigênio não é a mesma nos reagentes e nos produtos, eu digo que essa equação aqui da letra C não está balanceada. É justamente o que ele queria, então você marca a letra C. Quarto, observe a equação de combustão do gás metano e responda. Eu vou botar aqui logo a equação que nós vamos precisar dela, certo? CH4 mais O2, aí vai formar CO2 e H2O. Aí ele pergunta na letra A, quem são os reagentes dessa equação? Pessoal, os reagentes são esse aqui. E na letra B ele pergunta quem são os produtos. São esses aqui. Então, aqui seria a letra A e aqui seria a letra B. Reagentes, produtos, tá certo? E a letra C ele pede para você escrever a equação química balanceada corretamente. Então, fica assim. Eu tenho carbono, carbono tá balanceado. Mas se você olhar, aqui eu tenho 2 oxigênios, aqui eu tenho 2 oxigênios, aqui eu tenho 2, 3. Então, eu posso colocar um 2 aqui, aí eu vou ter 2 vezes 2, 4 oxigênios, e aqui eu vou ter 2, e aqui eu posso colocar um 2 também, aí vai ficar 2 oxigênio, 2 vezes 1, 2 oxigênio, 4 oxigênio. Hidrogênio, eu vou ter 2 vezes 2, 4 hidrogênios. E aqui eu tenho 4. Agora a equação está balanceada. E a 5 diz assim. A equação corretamente balanceada é... Nessa 5, aqui está balanceada corretamente, é a letra E. E eu vou colocar ela aqui e mostrar para vocês por que ela está balanceada corretamente. Então, olhem aqui, pessoal. Lá está assim, 4F... mais 3O2, que vai formar 2F é 2O3. Então, olha, 4 ferros aqui, 2 vezes 2, 4 ferros aqui. A quantidade de ferro tá igual. 3 vezes 2, 6 oxigênio. 2 vezes 3, 6 oxigênio. Então, quando a quantidade de ferro e de oxigênio é a mesma nos reagentes e nos produtos, essa equação está balanceada. Então, letra E. Pessoal, agora nós vamos seguir para o nosso próximo conteúdo. Nós vamos agora falar de funções
químicas, tá certo? Então, o que são funções químicas? Funções químicas são um conjunto de substâncias que têm propriedades semelhantes, tá certo? Na química, nós temos duas grandes funções químicas, que são as funções orgânicas e inorgânicas. A gente diz que as orgânicas são aquelas que derivam de seres vivos, ou que tem na sua composição carbono, hidrogênio e oxigênio. E as inorgânicas são as que a gente vai estudar hoje. Então, as orgânicas a gente vai falar depois, e hoje nós vamos falar das funções químicas orgânicas. Então, como eu disse, funções químicas é um grupo de substâncias que tem características incomuns, que a gente pode chamar de propriedades funcionais incomuns, e aí eu classifico elas em funções químicas. Na química existem 4 funções químicas importantes, que estão nas funções inorgânicas, que é o que vai ser objeto de estudo por agora, que a gente vai estudar em ciências, tá bom? Então, as funções químicas, as 4 principais funções químicas são ácidos, bases, sais e óxidos, tá bom? A gente vai falar de cada uma por vez, para que não fique muita coisa, para que vocês possam entender bem, tá bom? A primeira que a gente vai falar hoje é sobre os ácidos, certo? Então, hoje nós vamos falar sobre os ácidos. E o que são ácidos? Os ácidos são substâncias químicas que, quando na presença de água, dissociam, ou seja, se quebram, separam os átomos, os íons, e liberam o cátion H+, certo? Então, eles liberam o cátion H+. Para você entender, os ácidos são aqueles que têm sempre no início do composto o H+, então vai vir sempre no início o H+. Ó, um ácido muito conhecido é o ácido clorídrico, certo? Ele tem, ó, o H no começo, assim como eu tenho também o ácido nítrico, ó, que tem o HNO3, que também tem o H no começo. Então, todos os ácidos vão ter sempre o H no começo. Então, a definição é: ácidos são substâncias químicas que, quando dissociam na água, liberam sempre o cátion H+. E para você diferenciar ele de outras substâncias, eles vão ter sempre o H no começo, tá bom? Os ácidos têm sabor cítrico, né? Sabor azedo, certo? Eles podem ser tóxicos e corrosivos, por isso que a gente não pode testar os ácidos ingerindo eles, porque alguns são muito tóxicos e corrosivos, podendo levar à morte se a pessoa ingerir esses ácidos, tá certo? Os ácidos são classificados em 2 tipos: hidrácidos e oxiácidos. Os hidrácidos são os ácidos que não têm oxigênio na molécula. Olha aqui, ó, o ácido clorídrico, ele é um hidrácido porque não tem oxigênio na molécula. E oxiácidos são os ácidos que têm oxigênio na molécula. Ó, o ácido nítrico, ele vai ser um oxiácido porque ele tem o oxigênio aqui na molécula, tá certo? Os ácidos são classificados ainda com a quantidade de hidrogênios ionizáveis, da seguinte forma: quando eles têm só um H, como é o caso desses dois, eles são chamados de monoácidos. Quando eles têm 2 H, eles são chamados de diácidos. Quando ele tem 3 H, esse aqui, ó, do começo, são chamados de triácidos. E quando tem 4, são chamados de tetrácidos, tá certo? Pessoal, os ácidos, eles são muito comuns no nosso dia a dia. Onde a gente encontra os ácidos no nosso dia a dia? Ó, a gente encontra o ácido nas substâncias, nas frutas cítricas, como o limão, o abacaxi e outras cítricas. No ácido acético, o vinagre, ele é composto de ácido acético, que também é um ácido, e o ácido málico, que está na maçã, o ácido lático, que está nos iogurtes, e também alguns ácidos importantes economicamente é o ácido nítrico, que é esse aqui, o HNO3, o ácido fosfórico e o ácido sulfúrico, que eles são utilizados na agricultura, na produção de fertilizantes. Então, são ácidos economicamente úteis para os seres humanos, tá certo? Então, pessoal, por hoje era só. Vou postar a atividade, vocês já sabem, devem copiar as perguntas, resolver, mandar a foto no meu PV ou no nosso grupo de ciências, até no máximo na próxima quarta-feira, que é a nossa próxima aula. Lembrem-se que a atividade é, além de frequência, nota para prova, tá bom? Então não deixem de fazer, e qualquer dúvida é só chamar. Estou disponível de 7 até as 5 no PV ou no grupo de ciências. Tchau e um abraço!